Queridos irmãos, na leitura da Epístola de Santiago, nós fizemos um salto, porque ontem foi a festa da Cátedra de São Pedro, e, portanto, nós pulamos alguns versículos, mas são muito importantes. Santiago diz: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? É fantástica a carta de Santiago, porque ele vai ao cerne dos problemas, que é algo que nós precisamos sempre examinar. Ou seja, a razão de todos os nossos conflitos não está fora, está dentro de nós. Está nas paixões desordenadas, nas paixões que fazem guerra, nas paixões que estão em conflito com a razão, que, portanto, nos obscurecem o intelecto. Dizer: cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Ou seja, a paixão é insaciável. E é uma experiência que todos nós temos. Quando, por exemplo, nós nos enraivecemos e, portanto, brigamos com alguém. Qual é o êxito disso? Nenhum. Nós ficamos apenas contrariados. As paixões sempre são assim. Elas nos excitam para uma miragem e depois deixam uma defraudação dentro da nossa alma. E ele explica por que nós somos assim. Ele diz: e a razão está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis porque pedis mal. Então ele diz: a razão pela qual as paixões nos dominam, no fundo, é porque nós não rezamos. Só que ele diz: vocês rezam. Só que vocês rezam mal. Ou seja, é possível rezar, mas rezar mal. E rezar mal não é o que a gente pensa que é rezar mal. Ele explica: pedis sim, mas não recebeis porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Ou seja, vocês querem fazer a própria vontade, ao invés de usarem a oração como meio para descobrirem a vontade de Deus e de terem intimidade com Ele e de receberem dEle. Vocês já chegam com a lista pronta. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ele chama os cristãos de adúlteros, como os profetas do Velho Testamento que chamavam Israel de adúltera. Adúlteros. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou seja, quando nós nos afeiçoamos às coisas da terra, nós nos desafeiçoamos das coisas celestes. A amizade com o mundo nos inimiza com Deus. Ou julgais ser em vão, que a Escritura diz: com ciúme anela o Espírito que nos habita, mas Ele nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, nós temos que ser dóceis para com Deus e temos que ser fortes contra o diabo. Porque quando nós somos fortes com o diabo, ele foge. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, ó pecadores, santificai os corações, homens dúbios,
Ficai tristes, vestiu o luto e chorai, transformem-se em luto o vosso riso e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. O que o São Tiago está dizendo é que só existe um caminho para sairmos dessa intoxicação pelas coisas da terra, é o quebrantamento, é a contrição, é nos humilharmos, é nos rendermos ao Senhor, é que o nosso coração fique pulverizado no arrependimento, humilhado. Agora vós que dizeis, e aí entramos na leitura de hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós os gloriais de vossas fanfarronadas. Ou seja, São Tiago está mostrando aquilo que diz o livro dos Provérbios. O homem dispõe de todas as coisas, mas é o Senhor quem julga os corações. É Ele quem dá o êxito. Ou seja, queridos irmãos, quantas vezes nós fazemos tantos planos e a morte está nos esperando logo ali. Quando mais importante é termos a nossa alma ordenada e a nossa consciência retamente posta diante daquele que é o nosso benfeitor. Ora, toda arrogância deste tipo é um mal. Santiago diz que isso é arrogância. O fato de nós nos querermos, os planificadores da nossa vida. O cristão não é assim. O cristão é alguém que chega diante de Deus e diz: Senhor, preenche a lista. Senhor, faz-me entender quais são os teus propósitos. Senhor, mostra-me o teu querer. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado. Que frase tão séria de São Tiago. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado. Portanto, pecado não é só fazer o mal. Pecado é negligenciar o bem que nós sabemos fazer da parte do Senhor. Quantas lições importantes nos dá a Epístola de São Tiago, e como nós precisamos meditar em tudo isso, para que o nosso coração não se deixe levar por nada, a não ser pela fé que nos impulsiona à caridade, a não ser por um impulso sobrenatural, que nos faça buscar a Deus em primeiro lugar, amando, apegando-nos a Ele, estando diante do Senhor com o coração verdadeiramente humilde, no espírito do que Ele diz, de uma maneira tão maravilhosamente forte: obedecer a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, ó pecadores, santificai os corações, homens dúbios. Ficai tristes, vesti o luto e chorai, transformem-se em luto o vosso riso e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Que seja essa a única exaltação a que a nossa alma almeja, aquela que vem de Deus, não a que vem de nós mesmos.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, ó Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Policarpo a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo mártir São Policarpo, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo,